Boa noite. Vamos aproveitar então essa atmosfera de prece, com essa música tão bonita, nessa doação do nosso irmão, fechando os olhos e entrando em contato com a equipe espiritual que dirige essa casa, entrando em contato também com os nossos mentores, nosso anjo da guarda, nosso eu superior. Sentindo que podemos, por alguns instantes, nos desligarmos das preocupações, da mente cheia, acelerada, e podemos, ao esvaziar a nossa mente, abrir a nossa percepção, abrir o coração e nos sentirmos conectados com a espiritualidade maior, com a dimensão espiritual do nosso ser. E assim, em nome de Jesus, nosso grande mestre, nós iniciamos a nossa conversa da noite de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Às quartas-feiras, nós estamos dando uma sequência no estudo deste livro, Vinha de Luz. É um dos livros de mensagens e de ensinamentos psicografado por Chico Xavier, através do Espírito de Emmanuel. E a gente gosta de repetir o quanto é importante nós termos esses livros em casa. Eles podem nos orientar no culto do lar, numa prece que a gente possa fazer de manhã cedo, antes de sair de casa, do trabalho, ou mesmo à noite, antes de dormir. Podemos abrir ao acaso, podemos estudar as lições uma depois da outra. E embora já se passaram tantos anos destas psicografias, dessas lições, sempre que a gente abre e lê uma dessas mensagens, a gente percebe a atualidade delas. Então, hoje, a palestra que nos coube foi a lição, não está aqui, mas eu acho que é 46, Vinha de Luz. O nome da palestra é Crescei e é baseado no Evangelho de Jesus, em Pedro, quando ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa frase, ela é muito interessante e plena de sabedoria em cada palavra, em cada colocação da palavra e na frase como um todo. Então, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, aqui Emmanuel nos explica que Jesus, com esta passagem, ele quis nos dizer que antes é necessário que cresçamos internamente na graça, no conhecimento de Jesus, ou seja, no Evangelho de amor, que é o Evangelho de Jesus. Por que esse antes? O que significa isso, um antes e um depois? Emmanuel diz o seguinte, que muitas vezes nós esperamos uma condição para que possamos seguir os ensinamentos de Jesus. O crescimento espiritual, a caridade, enfim, seguirmos o seu evangelho. E muitos de nós esperamos uma condição financeira melhor, esperamos
terminaram a faculdade, ou começar a faculdade, ou esperar, quem sabe, uma situação onde a gente vai estar um pouco mais tranquilo, um momento onde a gente vai ter uma condição econômica melhor para nós doarmos, fazermos nossa caridade, enfim. E aqui Emmanuel está nos dizendo que Jesus não nos pede nada disso. E que antes mesmo o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento, ele deve ser na graça e no conhecimento do Cristo, ou seja, do seu Evangelho. Isso não quer dizer que nós, numa condição social, numa condição econômica, numa condição pessoal, emocional melhor, mais tranquila, não poderemos doar mais e fazer mais. Nem sempre é isso que acontece. Muitas vezes nós percebemos que esse crescer e esse desenvolvimento e essa disponibilidade amorosa nas obras da caridade, elas acontecem às vezes com mais constância e com um valor maior naqueles que têm menos. É interessante isso. Porém, nós sabemos que em qualquer momento das nossas vidas, em qualquer situação que estejamos, nós podemos doar e podemos começar esse nosso processo de crescimento. E esse crescimento e esse desenvolvimento, hoje nós já sabemos, a própria ciência fala sobre isso, as várias dimensões do nosso ser. E como nós devemos estar atentos a este crescimento e esse desenvolvimento em todas essas dimensões. Começando por essa disponibilidade interna amorosa, por essa abertura, eu diria, do nosso cardíaco, por esta consciência, essa tomada de consciência de quem nós somos, do que fazemos aqui, de qual é o propósito da nossa existência. Mas quando nós olhamos o ser humano como um todo, nós percebemos que existem várias dimensões do ser humano. Uma dimensão biológica, que nós conhecemos muito bem, mas que muitas vezes descuidamos e precisamos estar atentos, não é? Porque cuidar da nossa condição biológica faz parte deste crescimento a que somos chamados. Cuidar do nosso corpo na medida das suas necessidades, mas não de uma forma muitas vezes doentia, obsessiva, e não uma preocupação com o biológico apenas no seu aspecto mais externo, mas na biologia da nossa condição humana. Será que estamos nos alimentando bem, cuidando bem da nossa saúde física? Será que estamos praticando exercícios que vão manter o nosso corpo mais saudável? Será que aqui também no biológico não está presente essa dimensão dos nossos pensamentos, das nossas atitudes? Hoje nós sabemos que nós somos um todo em todas essas dimensões. E cuidar do corpo é também ampliar a condição deste templo sagrado que é o nosso corpo no crescimento e no desenvolvimento do nosso espírito. Mas tem uma dimensão específica que é o biológico e nós precisamos cuidar dela em todos os sentidos. Mas nós temos também uma dimensão que ela é psicológica, obviamente que em conexão com esse biológico, mas é uma dimensão mais sutil do nosso ser emocional, da nossa psique, como dizem alguns estudiosos, a nossa dimensão psicológica.
que começa a ser cuidada ou deveria começar a ser cuidada com atenção desde sempre. Obviamente que esse cuidado ele depende de nós enquanto adultos, mas o cuidado dessa dimensão, tanto biológica quanto psicológica das crianças, depende muito de nós adultos, mães, pais, irmãos mais velhos, tios e avós. Essa experiência maravilhosa que eu estou agora podendo dizer, mais ou menos do que seja, com meu netinho lindo que tem 4 meses. Então, cuidar dessa dimensão psicológica do ser que está vindo, ela começa lá atrás, obviamente, na condição ideal de um planejamento, mas nem sempre isto é assim. Independente daquele planejamento ou não, aquele ser, quando ele começa a existir, ele precisa deste cuidado psicológico, desse contato, dessa conexão desta mãe e deste pai. E à medida que o tempo vai passando, obviamente que esse ser continua requerendo esta atenção, mas em situações e em dimensões diferenciadas, até o ponto em que ele se coloca como um ser adulto e esse apoio e esse cuidado dos pais passa a ter um outro caráter. Do contrário, ele pode ser inclusive doentio e atrasar o desenvolvimento deste jovem. Mas isso é um assunto para várias palestras, não essa. Então, o cuidado com a nossa dimensão psicológica. Será que eu estou cuidando da minha dimensão psicológica? O que é que eu estou trazendo para mim? Será que o que eu assisto na TV, na internet, é algo que cuida da minha psique? Está me ajudando no meu desenvolvimento psicológico? Precisamos pensar sobre isso, não é? Muitas vezes não. E nós precisamos desenvolver cada vez mais este nível que nós chamamos de um eu observador de nós mesmos. Existe uma palavra em inglês que é awareness. Ela é difícil de ser traduzida em outros idiomas. No português seria uma consciência ativa, tomar consciência, awareness, não é? Estar atento a nós mesmos. Esta dimensão e essa possibilidade deste nosso ser de desenvolver mais este eu observador com relação a nós mesmos é um dos trabalhos mais interessantes e atualizados que eu tenho percebido hoje na psicologia. Treinar este awareness, essa observação atenta a nós mesmos. Este eu observador que nos olha, que nos acolhe, que nos vê sem julgamento. Isso é muito importante. O julgamento, o auto-julgamento e a autopunição nos atrapalha muito no nosso processo de crescimento e de saúde. Mas também eu gosto de dizer sem autopiedade, porque também a autopiedade nos escraviza, nos mantém numa condição onde nós não temos espaço para nos desenvolvermos, porque nós nos consideramos vítimas de tudo que nos acontece. E não somos. Na verdade, nós somos responsáveis em medidas diferentes por tudo que nos acontece. Obviamente que nós passamos, sim, por experiências, principalmente quando somos crianças, por experiências traumáticas, onde nós somos, sim, inocentes e vítimas. Mas nós, no momento em que nós nos desenvolvemos, crescemos, nós podemos olhar para essa experiência e nós podemos buscar uma cura em nós dessas vivências e não nos mantermos escravos desta vitimização durante toda a nossa vida.
é também assunto para outras tantas palestras. Mas esse desenvolvimento, esse exercício de irmos para o nosso eu observador é algo que nós podemos começar desde já, se é que já não começamos, não é mesmo? Isso nos facilita, isso nos ajuda, porque à medida que eu tenho um olhar sobre mim mesma, sobre mim mesmo, sem um julgamento e sem autopiedade, um olhar verdadeiro, que me vê como eu sou e que me escuta, eu posso ter também este mesmo olhar para com o outro. E este olhar nos ajuda a desenvolver em nós algo que é muito importante, que tem a ver com aquela dimensão lá em cima espiritual do nosso ser, que é a dimensão e a consciência espiritual, a empatia no nível espiritual. Que nós podemos ter uma empatia num nível do clã, por exemplo, da nossa família, sermos empáticos ali com o nosso sistema familiar, uma empatia para conosco mesmos, uma empatia para com as pessoas da nossa comunidade, mas desenvolver esta empatia num nível mais global e mais profundo é muito importante e necessário. Uma consciência que vai além daquela consciência pessoal, daquela consciência do meu sistema familiar, mas amplia para uma consciência comunitária, ecológica. Será que nós precisamos ainda dizer que tem algo acontecendo e que nós precisamos olhar para este algo? Será que esta tragédia que estamos vivendo no Brasil, com o acontecido no Rio Grande do Sul, não é suficiente para que nós despertemos em nós essa consciência que é também ecológica, planetária, de cuidar do planeta, para que o planeta continue nos acolhendo e nos provendo tudo que nós temos? Lembrem que um tempo lá atrás, não é? Em outro século ainda, havia uma previsão de que a Terra, o planeta, não suportaria uma população tão grande, não teria alimento suficiente. Uma profecia que se enganou, porque na verdade, hoje nós sabemos que o planeta bem cuidado, ele pode sim prover alimento e condições de vida material para toda esta população. Mas por que isso não acontece? E nós temos hoje milhões de pessoas, crianças, adultos, que ainda passam fome. Não é por uma questão do planeta em si, mas é por uma questão do nosso desequilíbrio do ponto de vista social, o desequilíbrio das condições de vida das populações, um sistema econômico, um sistema social que não cuida do planeta como um todo. Um desequilíbrio nesse campo, mas não é do planeta em si, porque ele tem as condições para que todos passem bem. Talvez realmente a gente não precise dessa minoria que tem algo que eles nem sabem como fazer com tudo isso, enquanto muitos não têm o suficiente para o dia a dia. Isso é uma questão também de uma dimensão espiritual que nós precisamos desenvolver. Nós temos também uma dimensão social. Eu já estou falando um pouco dela. O ser humano é um ser social, relacional. Nós não sobrevivemos se nós não tivermos esse contato com o outro. O outro nos autoriza, nos legitimiza, não é? Nós precisamos do outro. O outro somos nós mesmos, diz um autor que eu gosto muito, um poeta e escritor português, Walter Ugumãe. Gosto muito
desse escritor. Poucos escritores, na minha opinião, descrevem a alma humana com tanta beleza, com tanta profundidade. Vale a pena vocês conhecerem, são vários os livros dele. Então, essa dimensão do social é uma dimensão que faz parte da nossa saúde. Quando aquela pessoa se isola, fica em si mesmada, voltada só para ela mesma, entra muitas vezes num quadro depressivo, não é? Ela está adoecida. Ao contrário, aquela pessoa que valoriza o convívio social, que valoriza a troca, não é? Essa pessoa tem mais condições de ter uma saúde física e mental melhor. Portanto, essa dimensão ela é muito importante. A dimensão cultural, a beleza, não é? A nossa cultura, o respeito à nossa cultura e as expressões culturais que fazem parte daquilo que Roberto Assadioli, um grande estudioso do ser humano, criador da psicossíntese e hoje um dos mentores de Joana de Ângeles, este espírito que, através de Divaldo Pereira Franco, traz toda uma literatura chamada psicologia espírita. Roberto Assadioli divide o ser humano em níveis, dimensões, o inconsciente inferior, o inconsciente médio, o inconsciente superior. As expressões de beleza, da arte, da música estão nessa dimensão do inconsciente superior que precisam vir para o nível da consciência, para que nós possamos também sermos saudáveis e felizes. Portanto, essa é uma dimensão muito importante. E a dimensão espiritual, que nós já falamos. Essa dimensão espiritual não se trata apenas de uma religião, embora as religiões são importantes, não é? A palavra religião, na sua origem, ela tem um significado de religação. Religare é uma religação nossa com Deus. E nós sabemos, principalmente no estudo da doutrina espírita, que traz os ensinamentos do Cristo num olhar mais aprofundado, nós sabemos que nós somos co-criadores junto com Deus, que nós somos feitos também, como já dizia Jesus, à semelhança de Deus. Portanto, desenvolver em nós essa dimensão espiritual, isso é muito importante para a nossa saúde. Muitas vezes nós estamos ali em quadros de ansiedade patológicas, em quadros de transtornos de todas as ordens, sejam eles psiquiátricos, mentais ou mesmo físicos, e nós percebemos que naquela condição nós estamos muito afastados do desenvolvimento desse nosso aspecto espiritual. E também sabemos que muitas vezes aquele que nem frequenta o centro espírita, a igreja católica, o culto evangélico, mas que tem em si essa dimensão bem desenvolvida nos seus pensamentos, na sua prática, no seu hábito de estar sempre trazendo bons pensamentos, não é? O hábito da prece. Essas pessoas têm um nível de desenvolvimento da dimensão espiritual maior do que muitos de nós que estamos ali frequentando assiduamente um determinado culto. Mas isso não quer dizer que não seja importante e que a gente não precise estar aqui também, porque isso nos ajuda no nosso desenvolvimento. Portanto, aqui nós temos um panorama de dimensões do ser humano a que nós somos chamados a estar atentos e a desenvolver. Muitas vezes esse desenvolvimento ele é
potencializado através do sofrimento humano. Ainda precisamos deste sofrimento. E, às vezes, o sofrimento não é também suficiente para cumprir com seu propósito. São aquelas situações onde nós passamos por uma dor. E quem de nós aqui já não passou por uma dor profunda, a dor da perda de um ente querido, muitas vezes mortes que nós consideramos precoces, doenças graves. Quem de nós ainda não passou por uma experiência dessa? Não é? Acontece que faz parte da experiência humana a vivência da dor e do sofrimento. Isso não quer dizer que precise ser sempre assim, porque Jesus mesmo já nos disse que nós podemos evoluir pelo amor, por muito amar, não é? Mas a gente ainda não aprendeu essa lição. Portanto, quando estivermos diante do sofrimento, é preciso vivenciar este sofrimento e este luto sem perder a nossa fé, a nossa conexão com a nossa espiritualidade. Isso não é fácil, isso é muito difícil, mas é possível. E muitas vezes nós precisamos de ajuda. Precisamos estar juntos, precisamos estar em comunidade para que a nossa vivência do sofrimento seja mais amena e para que a gente possa aprender com aquela dor, aquele sofrimento. Com o Espiritismo, nós entramos em contato com a verdade da reencarnação. A condição de que nós não estamos vivendo aqui uma única existência. Não é a primeira e certamente não será a última. Já vivemos muitas vidas, já passamos por muitas experiências e evoluir é a lei. E muitas vezes, para que essa evolução aconteça, seja a nível individual, seja a nível coletivo, nós passamos pela experiência da dor e do sofrimento. Quem não pode, ou quem poderia negar que neste momento que o Brasil passa por essa dor, de ver esses nossos irmãos numa condição tão difícil, não é? Diante dessa tragédia que os acometeu de uma forma tão abrupta, mesmo que anunciada, mas de uma forma abrupta, não é? É claro que nós, naquele momento, acessamos em nós uma empatia com esses nossos irmãos. Somos nós mesmos, são nossos irmãos muito perto, mas também precisamos ampliar esse nosso amar, essa nossa empatia, que faz parte dessa nossa dimensão espiritual, para com aqueles que um pouco mais longe estão passando também por situações impensáveis neste século atual. Situações de guerras absurdas, situações que pedem urgentemente um parar e uma paz, urgentemente. E hoje, infelizmente, nós temos uma sensação de que aqueles que têm o poder político de parar essas tragédias não estão conseguindo. E eu digo para vocês, eu agora recentemente fiz uma viagem a trabalho e a passeio também na Europa e conversei com muitas pessoas, amigos, pessoas que estavam ali no trabalho que eu fui realizar, e eu percebo a mesma sensação nossa aqui. Existe uma tristeza, existe uma empatia, uma dó, às vezes uma indignação, mas existe uma sensação de incapacidade, um medo, uma sensação de que nós não podemos fazer nada. Isso é muito ruim, é muito ruim.
porque nós percebemos que essa situação já está levando o planeta a uma condição de uma nova guerra mundial. Ela já está acontecendo em setores, em níveis, e nós precisamos nos unir, essa é a minha opinião, numa consciência espiritual e dizer: não, não interessa se tem uns que acham que estão certos de um jeito ou de outro, é possível resolver os conflitos em paz. Tem lugar para todo mundo. Nós precisamos respeitar o outro na sua fé, na sua crença, na sua definição de gênero, na sua cor, na sua condição social. Nós precisamos ter empatia, respeito. Com a encarnação, com a lei da encarnação, nós sabemos que hoje estamos aqui num corpo pardo, né? Um pouco para lá, um pouco para cá, ou branco, ou como mulher, ou como homem, ou com uma condição de transgênico, não é? Mas nós sabemos que tivemos outras experiências. Às vezes vivemos muitas experiências como mulher. E quando encarnamos num corpo de homem, vamos sentir uma estranheza naquele corpo. O Espiritismo explica isso. Talvez seja uma das poucas filosofias, não é? Religiões que nos permitem ter um olhar ampliado e um coração aberto para o que nós estamos presenciando, dessas diferenças que muitas vezes despertam na pessoa e que podem causar tanta dor e sofrimento desnecessariamente. Porque nós podemos acolher o outro como o outro se manifesta. Nós não precisamos limitar o nosso amor, porque o outro é assim ou assado. Porque quanto mais nós ampliamos a nossa capacidade amorosa, menos sofrimento haverá no planeta. E quanto menos sofrimento acontecer lá do outro lado, mais feliz nós seremos aqui. Nós estamos conectados, nós fazemos parte de um coletivo e nós temos um governador do planeta que certamente trabalha muito, muito e conta conosco, que é Jesus. Jesus é o governador do planeta Terra, pelo menos nós acreditamos assim. Mas nós precisamos ajudá-lo, porque do contrário, nós teremos resultados ainda mais catastróficos do que estes que nós estamos vivendo. Então, fazer do momento de dor e sofrimento um momento de crescimento espiritual. Esse é o desafio. Eu gosto sempre de me lembrar de Paulo de Tarso. Saulo, que a caminho de Damasco, tomado por uma consciência anterior que ele tinha, de que aquelas falas, aqueles comportamentos, aquele discurso daquele nazareno não eram verdadeiros e poderiam ser ameaçadores para a sua fé, ameaçadores para a sua religião e para seu povo. De repente, não é? Ele é tomado subitamente por essa consciência luminosa, essa consciência espiritual. É quando Saulo, então, fica cego com aquela luz do Cristo, cai do seu cavalo e compreende, em contato direto com o Cristo, compreende. Ali ele tomou consciência, esse awareness que a gente fala, ele tomou uma consciência plena, ele não teve dúvidas, porque ele foi tomado no seu corpo, no seu coração, na sua alma. Obviamente, já era um espírito preparado. Um espírito preparado para cumprir com sua missão. E ali ele se desperta e passa então a ser um dos maiores apóstolos da obra de Jesus Cristo. E tem essa frase de Ananias
que diz para ele: e agora, por que te detens? Ele não tinha mais por que se deter, porque ele tomou consciência. Essa consciência ele veio de uma forma definitiva, o tomou. Quantas vezes nós também não tomamos essa consciência? É bom a gente refletir um pouco. Às vezes a gente está numa situação de dor, de sofrimento, que aquela consciência vem e nós dissemos: meu Deus, eu poderia talvez ter feito algo diferente. Poderia ter aproveitado a vida de uma outra forma. Olha só o que esse câncer está me trazendo de lição. O que eu vou fazer? Eu vou me desesperar? Eu vou dizer: não, eu não aceito, porque comigo? Sou uma pessoa tão boa, por que comigo? Eu poderia tomar esse caminho, ficar revoltada, não iria adiantar muito. Então, o caminho que a gente precisa tomar numa hora dessa é tomar consciência daquilo. Está acontecendo, é com você mesmo. Então, vamos olhar, vamos tratar em todos os níveis possíveis. Felizmente, a medicina está muito avançada e é possível ter um tratamento de cura, mas é possível também, através da consciência espiritual daquela doença, perceber qual é o aprendizado, qual é o ensinamento. Não procurar uma causa, porque a gente sempre quer saber qual que é a causa, de onde vem. E aí vem muita culpa. Será que é porque eu fiz algo lá atrás, assim, assim? Deve ser coisa de outra encarnação. E essas procuras, essas curiosidades e essas carapuças de culpa não ajudam nada. Porque a gente não sabe, a gente pode estar enganado. O que eu preciso perguntar não é o porquê, mas para quê? Para que eu estou agora vivendo essa experiência desse câncer? Para quê? Será que depois dele eu vou seguir sendo a mesma pessoa? Ou será que a vida toma uma dimensão diferente para nós? Para que tivemos a epidemia da Covid, que nos abalou tanto, que levou tantas pessoas do nosso convívio, que nos trouxe tanto medo, tanta dor, tanta mudança? Tanta mudança? Será? Será que nós entendemos o paraquê dessa pandemia que nos uniu? Preto, branco, amarelo, rico, pobre, daqui, dali, reuniu todo mundo uma única nave, num único barco. Às vezes eu penso que a gente não aprendeu tudo que a gente deveria aprender. Mas alguma coisa a gente aprendeu. Eu acredito que nós não somos os mesmos de antes e depois dessa pandemia. Não só pelos efeitos que a gente às vezes ainda encontra no corpo, mas eu acho que alguma coisa mudou, pelo menos eu percebo assim. Aqui também falando sobre esse nosso compromisso com o nosso crescimento, nosso desenvolvimento espiritual, o nosso compromisso enquanto pais com o culto no lar, não é? Ensinando as crianças a rezar, independente de qual seja a religião, mas nós pais temos esse compromisso. Como adultos, temos o compromisso de ensinar não apenas uma religião, embora a religião nossa é o que nós achamos que é o melhor para nós, portanto, nós vamos também, agora que eu estou te vendo, tá boa? A nossa religião, se ela é boa para nós, ela vai ser boa para os nossos filhos, para a nossa filhinha, não é? Então, nós podemos passá-la, mas nós não precisamos obrigar aquele filho nosso que vai crescendo e vai se identificando com outras crenças, não é um pecado que ele busque um outro caminho, mas é sim uma obrigação nossa ensinar as questões de Deus, as questões divinas para os nossos filhos. E nós podemos fazer isso através da prece. E aqui essa imagem bonita, não é? De um encontro, de um casal
essa vivência do encontro amoroso, não é, entre dois adultos, que é uma vivência tão espiritual. Quando ela deixa de ser espiritual, ela começa a entrar em crise. E quanto mais espiritual ela é, mais ela é duradoura, mais ela enfrenta os obstáculos, não é? E proporciona esse seguir adiante. Minha gente, eu falei demais a primeira parte, mas eu gostaria, nesses últimos minutos, de trazer para vocês uma pequena homenagem nossa da comunidade aos 70 anos do lançamento deste livro, que é um marco, sem dúvida nenhuma, na história do Espiritismo e na história da psiquiatria voltada para a questão do suicídio, que é o livro Memórias de um Suicida, publicado em maio, há 70 anos atrás. Fazem as contas que eu não anotei a conta, mas fazem 70 anos. Ivone do Amaral Pereira, essa mulher com esse sorriso lindo, e nós aqui na comunidade temos o nosso querido irmão Aloísio, que não pôde estar aqui agora, presente nessa parte, mas Aloísio é sobrinho direto de Dona Ivone Pereira. E talvez por isso a gente, algumas vezes, tivemos assim a impressão e alguns a certeza de que ela esteve conosco ou está conosco em alguns momentos dos nossos tratamentos espirituais, como aconteceu hoje, por exemplo, no nosso grupo. Ivone Pereira foi uma mulher extraordinária, é um espírito luminoso, uma mulher simples, nasceu de uma família humilde, não é? Mas uma família espírita. Seus pais eram espíritas quando ela nasceu, e ela nasceu no dia 24 de dezembro de 1900, dia do Natal. E Dona Ivone Pereira tem toda uma passagem na sua encarnação de experiências incríveis, algumas milagrosas. Aos 20 e poucos dias de vida, ela passou por uma experiência de morte, por uma febre inexplicável. Ela teve um quadro e foi diagnosticada como morta. A família toda preparou o enterro daquele bebê. E com muita dor, com muito sofrimento, mas sua mãe, não só espírita, mas devota de Maria de Nazaré, ela tinha tanta fé em Maria de Nazaré que ali diante da filha, praticamente dada como morta, ela ajoelhou no chão e ela pediu a Maria de Nazaré que trouxesse sua filha de volta. E a filha voltou a viver. A medicina da época não conseguiu explicar. O certo é que essa criança se recuperou quando estava tudo pronto para que ela fosse enterrada. E Dona Ivone Pereira cresceu com uma mediunidade incrível desde sempre. Menina, 12, 13 anos, ela já recebia mensagens mediúnicas. Aqui tem uma série de livros dela. Pedi para as meninas colocarem. Aqui nós temos o Memórias de um Suicida, que é um livro fantástico, maravilhoso, onde, com o apoio, inclusive, de Dr. Bezerra de Menezes, um dos espíritos que mais acompanharam Dona Ivone Pereira, ela conta histórias, principalmente do espírito Camilo Cândido Botelho, Camilo Castelo Branco. Ela conta a história dele, o que aconteceu quando ele desencarnou numa condição de suicídio, e vários outros espíritos relatam a sua experiência no outro plano de uma forma muito profunda, que nos ajuda e nos ajudou muito a compreender a dimensão do ser, principalmente nessa condição da morte por suicídio. Mas existem vários outros livros dela. Nas Voragens do Pecado, o livro Contos Amigos,
Evangelho ao Simples. E este livro aqui, O Drama da Bretanha, livros históricos que contam, tem um que não está aqui, que chama Ressurreição e Vida, que é um dos mais bonitos de Dona Ivone. Muito bonito. E é interessante que nesse Ressurreição e Vida, ela recebe o espírito de Leon Tolstói. Vocês sabem, Leon Tolstói foi um grande escritor russo, um dos maiores de todos os tempos, não é? Mais ou menos contemporâneo de Dostoiévski. Leon Tolstói escreveu um romance que impactou o mundo naquela época, o mundo ocidental, principalmente a Europa toda, que foi o romance Ana Karenina. O que aconteceu? Nessa história, quem conhece sabe, ela termina sua vida por um suicídio. Ela se suicida depois de uma perturbação psicológica e uma frustração amorosa. Acontece que o suicídio de Ana Karenina teve uma repercussão enorme na Europa na época. Muitos jovens, muitas mulheres, muitas pessoas cometeram suicídio depois do lançamento desse livro. Isso fez com que Leon Tolstói, na espiritualidade, sofresse muito, se arrependesse muito de ter dado esse final tão trágico para sua personagem. E ele pediu, na psicografia de Dona Ivone, a gente vê essas notícias, ele pediu à espiritualidade maior que ele tivesse a oportunidade de refazer, pelo menos em parte, aquilo que ele tinha feito e daquilo que ele se sentia culpado. E é permitido a ele, era um espírito muito evoluído. E ele veio através da mediunidade genuína e pura de Dona Ivone Pereira e trouxe várias mensagens, vários ensinamentos, falando sobre a vida espiritual, falando sobre a vida verdadeira, falando sobre as realidades do espírito. Portanto, comemorar os 70 anos do lançamento deste livro e fazer uma homenagem à nossa querida Ivone Pereira é algo que a gente não poderia deixar passar em branco. Leiam os livros, são lindos, são muito estimulantes. Num deles, eu contava ainda há pouco, acho que nós não vamos ter muito tempo, eu vou contar depois noutra palestra, mas é uma história bem bacana de uma... Vou falar rapidinho, né? Já que eu comecei, não é isso? É uma mãe que perde a sua filhinha e à noite ela é levada, desdobrada até uma colônia espiritual. E ela já havia perdido a criança, já tinha uns 2, 3 anos, mas ela chorava incessantemente. Ela não se conformava com a perda da sua criança tão linda, uma menina pequena de 6, 7 anos de idade, segundo conta esse espírito. E lá, nesse desdobramento, ela é levada a conhecer e ver várias crianças, espíritos que haviam desencarnado na condição de crianças e que ficam como crianças durante um tempo no plano espiritual. Depois, se preparam para novas encarnações. E ali ela foi levada até onde estaria sua filha. Primeiro ela vê crianças rindo, brincando, colhendo flores, aqueles espíritos de crianças que estavam bem e felizes. Depois ela enxerga sua filhinha sentada à beira de um lago, muito triste e chorando. Ela então pergunta ao benfeitor: mas por que a minha filha não está brincando com os outros? Por que ela está triste, chorando? E aí ela diz: vamos nos aproximar e vamos escutar o que está acontecendo. E um espírito se aproxima, a mãe se aproxima sem que a criança a veja, desdobrada, um nível dela desdobrado, e aquela mentora pergunta: por que você está tão triste? Por que você está chorando? Ela diz: essas minhas lágrimas são as lágrimas de minha mãe.
Ela disse: eu não posso secar as minhas lágrimas enquanto a minha mãe estiver chorando. E a minha mãe não para de chorar. Então, essa é uma passagem muito bonita, que é óbvio que a gente se emociona quando a gente sabe dessa história e a gente sabe que não é fácil enxugar lágrimas de uma mãe que perde um filho. Mas é importante que a gente saiba também que a morte não existe e que no outro plano, aquele nosso filho, nossa filha, continua vinculado a nós e muitas vezes está precisando que a gente enxugue as lágrimas e que a gente siga adiante, porque um dia certamente nos encontraremos novamente. Então, vou pedir para vocês fecharem os olhos e vamos nos preparar para este momento de prece. Pedir para os médiuns que se preparem para o passe e deixando que a imagem de Jesus, cuidando do planeta, possa reverberar em nós. Vamos nos colocar então na condição de receber o passe, lembrando as palavras de Jesus, na prece que ele nos deixou, do Pai Nosso. Repetindo essas palavras internamente, com seu pensamento e com o seu coração. O Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos na mínima tentação, livrando-nos da prática de todo o mal. E assim nós vamos encerrando a nossa palestra de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus, e que assim seja.